Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 5. Vamos ler o versículo 7 e 8. E depois vamos abrir na segunda carta do apóstolo Pedro, logo no capítulo 1. Vamos ler do versículo 2 ao 9. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança acrescente a piedade, e à piedade a fraternidade, e acrescente à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Amém? Quando nós lemos essas duas cartas escritas por Pedro e o apóstolo Tiago, nós percebemos que o cristianismo vivo é aquele em que os cristãos pensam, decidem e agem como se Cristo estivesse voltando a qualquer momento. Primeiro a gente vê o apóstolo Tiago falando: irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, mas fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. E isso Tiago escreveu há cerca de 2000 anos atrás. Depois a gente vê o apóstolo Pedro também falando sobre o comportamento, ou seja, esperar a volta de Cristo de uma maneira dissimulada ou sem nenhum compromisso com Ele, seria melhor que não esperássemos. Se nós cremos que Jesus vai voltar para arrebatar e depois para levar a sua igreja, nós temos que estar preparados para isso. E Ele não disse quando seria. Ele falou: olha, há coisas que estão reservadas ao Pai. Então o cristão verdadeiro, ele precisa viver na iminência da volta de Cristo. Ele precisa viver crendo que Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã. E sabendo que Jesus vai voltar para buscar aqueles que se decidiram por Ele, que entregaram a sua vida a Ele, nós temos que viver conforme tais. Eu tenho que ter certeza da minha salvação, eu tenho que ter certeza de que minha vida está sendo conduzida por Cristo, apesar de ser falho, apesar de ser uma pessoa ainda pecadora, como a palavra de Deus nos diz. Mas a gente precisa viver aguardando como se fosse hoje a volta do nosso Senhor. Nós não podemos escolher algumas partes do cristianismo para crermos e desprezarmos outras. Existe uma camada dos cristãos que se apegam muito àquela palavra de Jesus: eu vim para trazer vida, ou para que vocês tenham vida e vida com abundância. E a maioria dos crentes estão presa a essa questão, ou seja, eu quero essa vida com abundância, eu quero as promessas de Deus para mim, eu quero ser um cidadão dos céus aqui na terra, mas está muito presa a esta vida terrena. Mas existe uma outra parte do Evangelho que diz respeito ao arrebatamento, ao julgamento final, ao juízo de Deus. E a maioria dos cristãos, se pudessem, rasgariam essas páginas da Bíblia. Porque o que mais nos agrada são as promessas. E o que mais nos assusta é a verdade
desse compromisso que nós temos que ter com o Senhor. A verdade sobre a volta de Jesus, sobre o julgamento pelo qual nós vamos passar. Jesus foi intenso, mais do que intenso, ele foi integral naquilo que ele viveu. E como cristãos, pequenos cristos que somos, nós temos que seguir os passos de Jesus. Agora, qual é o contexto e o cenário que o apóstolo Tiago, primeiramente o apóstolo Tiago, apresenta aqui? Ele fala sobre a volta de Cristo e suas implicações. Ele diz assim: sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Há duas atitudes que precisam ser destacadas aqui. Primeiro ele diz sobre a paciência com os outros, a paciência consigo mesmo e a paciência diante das circunstâncias naturais. Eu tenho que ter paciência aguardando a volta de Cristo, ou seja, o tempo não está nas minhas mãos, o controle do tempo está nas mãos de Deus. A Bíblia fala sobre o descansar em Deus, e esse descansar em Deus é sinônimo de ter paciência, longanimidade, de aguardar o tempo de Deus para cada momento dele na nossa vida. Então a paciência a qual o apóstolo Tiago se refere, ela é uma paciência de múltiplas faces. Eu tenho que ter paciência para com as circunstâncias, o que está ao meu redor, o que está acontecendo, os problemas, as tribulações. Eu preciso saber que não é no piscar de olhos que eu vou tê-las resolvidas. Deus tem um tempo para todas as coisas, assim diz Eclesiastes 3. Mas eu preciso ter paciência também para com os outros, nos meus relacionamentos. E sobretudo eu preciso ter paciência para comigo mesmo. E depois Tiago diz: fortalecendo o coração. Esse fortalecimento dos nossos corações, com certeza é considerando o coração como sendo o centro ou a sede dos sentimentos e das emoções, mas que influenciam as nossas decisões. O livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, que é o livro de sabedoria, um dos livros de sabedoria da Bíblia, provavelmente foi Salomão quem disse: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A gente precisa ter paciência, mas a gente precisa também guardar, no sentido de cuidar, de proteger o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E isso, irmãos, nós só conseguiremos fazer fundamentados e firmados naquilo que é a palavra de Deus, ou seja, a pessoa de Cristo nos orientando, o Espírito Santo nos direcionando. Quando o Tiago fala sobre essa questão, está falando para uma igreja como a nossa hoje, que vive problemas, que passa por dificuldades. A ansiedade hoje é um dos males desse século, e é aquilo que impede de uma maneira muito clara a nossa comunhão com Deus em algumas coisas. A ansiedade trabalha contra a fé. Tiago fala sobre paciência, mas Tiago fala sobre emoções, sobre o cuidado com o nosso coração. Temos que fortalecer. Isso para quê, irmãos? Para que até a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a gente possa se cuidar e ser encontrado nele, como diz o apóstolo, e sermos encontrados vitoriosos no Senhor. O segundo ponto, eu penso sobre a proposta doutrinária agora que o apóstolo Pedro trouxe dentro desse contexto. O contexto que o apóstolo Pedro escreveu as suas cartas foi um contexto de pressão social, um contexto de perseguição. E não há como nós olharmos para a vida que temos levado hoje de uma maneira diferente da vida que os cristãos levavam naquele tempo. As perseguições, elas mudaram de forma, mas elas continuam na sua essência. São perseguições contra cristãos, poderíamos pensar, são perseguições contra o cristianismo, contra a ideologia cristã. São perseguições contra a fé. E mais do que uma perseguição, eu vejo uma pressão social. É a perseguição que está por trás de uma pressão social. Lá em Santana do Mato, nós fomos procurados. Uma das nossas jovens foi abordada por uma outra jovem que tinha saído de um outro estado
para conviver com uma outra jovem do mesmo sexo ali, em Santana do Matos, no Rio Grande do Norte. Só que ela foi procurada por alguém que estava pedindo ajuda. O pecado, embora seja atraente, sedutor, com o tempo ele mostra a sua verdadeira face. Ele traz dor, sofrimento. E aquela jovem, 22 anos, estava ali atormentada, atribulada, prisioneira de um relacionamento pecaminoso. E ela vem até os crentes, aos cristãos. Ela não foi ao fórum, ela não foi aos poderes públicos, ela foi aos cristãos clamar por socorro. Até mesmo por entender que esse tipo de sofrimento ele tem raízes na espiritualidade de cada um. A gente tem que olhar com amor o pecador, mas a gente tem que olhar com muito critério e cuidado o pecado. Foi assim que Jesus fez. Então a gente percebe que a pressão social hoje para nós aceitarmos isso como normal, existe, irmãos. As leis foram mudadas, estão sendo mudadas, mas a igreja precisa prosseguir naquilo que é o firme fundamento. Porque você pode aceitar, mas a dor não vai sair. E o que o Evangelho prega é a libertação, a cura. Aqueles enfermos que chegavam a Cristo, eles eram libertos, eles eram curados, a dor saía. Quem estava debaixo de opressão, possessão maligna, era liberto também. A igreja do Senhor Jesus precisa seguir os passos dele. Eu citei essa experiência que traz esse exemplo de pressão social. Agora nós estamos já também lutando contra o aborto. É uma outra pressão social. E às vezes nós cristãos evangélicos estamos relativizando as coisas, não firmando a nossa atitude, nosso pensar naquilo que é a palavra de Deus. Então, nesse tempo de pressão social, de perseguição cristã, o apóstolo Pedro vem dizer, no versículo 4 que nós lemos: dessa maneira, ele, Cristo, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Corrupção aqui não é só a corrupção material, não é só a propina que rola. Corrupção é tudo aquilo que deturpa, que corrompe. Então a natureza humana foi corrompida, foi deturpada mediante a entrada do pecado no mundo. E a partir daí, a humanidade sofre. Jesus vem então como uma ponte de religação com o Senhor. Então, o cristão verdadeiro deve 3 coisas, irmãos. Primeiro, conhecer e se firmar naquilo que é a promessa de Cristo. Porque é pelo caminho das promessas que nós vamos vencer muitos dos nossos problemas. Porque se eu sei que tem promessas de Deus para mim, isso vai me ajudar a ter resiliência, vai me ajudar a também ter resignação. A resiliência de uma peça é a capacidade que ela tem de se deformar para não quebrar, para a sua sobrevivência. Então existe a resiliência hoje dentro da psicologia, que é um conceito, e a capacidade que o ser humano tem de passar pelos problemas, pelos embates emocionais, mas não ser vencido, não ser derrotado. Então, para nós cristãos é importante sabermos que as tribulações existem. Jesus foi muito claro, sincero, como sempre foi, dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então existe ali uma promessa de Jesus, e para aqueles que perseverarem, que tiverem bom ânimo, vão vencer como o Senhor. A gente é capaz de suportar muito mais facilmente essas pressões sociais quando nós conhecemos e nos firmamos naquilo que é a promessa do Senhor Jesus para nós. E também a resignação. O que é a resignação? Senão a aceitação de uma situação, você estar submisso. A gente passou por situações
Conhecendo famílias, por exemplo, perderam seus entes queridos. Não há nada que possa fazer alguém sofrer mais do que a perda de um ente querido. Seu sofrimento vai fazer trazê-lo de volta? Então você precisa de resignação, aceitação. E as promessas de Jesus, muitas vezes, na maioria delas, nos ajudam. Como, por exemplo, você perdeu um ente querido, mas ele te entrega a sua vida a Cristo. Qual é a promessa de Jesus? Quem entregou a sua vida estará com ele na eternidade. Então você crê nessa promessa, então você aceita que aquela pessoa que se distanciou de você pela morte, ela está num lugar melhor do que o que você está hoje. Quem conhece mais a Bíblia sabe do arrebatamento, por exemplo. E se ela morreu convertida, você sabe que um dia você vai vê-la de novo diante do Senhor, se você for arrebatado. Então, conhecer as promessas do Senhor nos ajuda a ter resiliência, mas nos ajuda também a ter resignação. Em segundo lugar, a gente aprende com o apóstolo Pedro, o cristão tem que se tornar participante da natureza divina. Terceiro, ele tem que fugir da corrupção que há no mundo. E aqui Pedro diz, ela é causada pela cobiça. O diabo vem e corrompe o seu casamento, porque você cobiçou o marido ou a mulher de outro. O diabo vem e corrompe a sua vida material, porque você cobiçou um dinheiro que era ilícito. Pedro diz, nós temos que fugir de tudo isso. Mas o tema central dessa palavra, aliás, da doutrina cristã toda, está na atribuição da natureza divina à pessoa de Cristo. E aqui nesse texto, a proposta de Pedro, o apóstolo, é: o cristão deve se tornar participante dessa natureza divina, ou seja, dessa natureza de Cristo Jesus. O que isso significa, irmãos? Pedro fala assim: para que por elas, pelas grandiosas, preciosas promessas de Deus, vocês se tornem participantes da natureza divina. Ele fala que nós devemos ser diligentes, que nós devemos nos empenharmos. Isso significa termos um interesse, um cuidado especial aplicado à execução daquilo que é missão dada por Jesus para nós. Ninguém que tem zelo, ninguém que tem empenho, ninguém que tem diligência sobre alguma coisa, vai ser relaxado, ou vai proceder de forma displicente com esta coisa. A gente vê Jesus voltando, após a sua crucificação, ele ressuscita, ele vai até os seus discípulos, e ali na liderança do apóstolo Pedro, ele vê que Pedro estava desistindo daquele propósito de Jesus para ele, da missão que Jesus tinha lhe conferido. Pedro já estava voltando para pescar, então Jesus o chama. Existe um plano maior de Deus para você, Pedro. O desejo de Deus para a sua vida é que você continue. Eu fico imaginando, há coisas que a Bíblia traz, há coisas que não dá para serem escritas, mas dentro de um contexto de um diálogo particular entre Pedro e Jesus, irmãos, não estaria somente estas palavras. Estas palavras são aquelas que o Espírito Santo definiu como sendo as essenciais. Mas havia ali um tratamento, tanto emocional como espiritual. Jesus tratando de Pedro, dos problemas de Pedro, das enfermidades emocionais de Pedro. Para quê? Para que ele pudesse voltar ao centro da vontade de Cristo para ele, ou seja, a sua missão. Então ele diz: tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E qual é a missão de Jesus para você, meu irmão? Qual é a missão de Jesus para mim? Eu tenho pleno discernimento daquilo que é a missão de Jesus para mim. E abro o meu coração diante dos irmãos. No início da minha vida pastoral, pensei em parar. Mas eu tive a presença de Jesus diante de mim em todas estas vezes, falando comigo de forma muito clara. Não para. Aí chega um momento que você amadurece, deixa de ser criança, você não fala mais nisso.
Não temos mais como parar ou como falar de desistir. Não preciso mais que Jesus venha me dizer sobre a minha missão, sobre o propósito de Deus para a minha vida, sobre a importância de eu estar no centro da vontade dEle. Da mesma forma com todos, irmãos, com todos. Certa vez eu estava aconselhando um casal de amigos, eles falando de separação e eles não conseguiam dialogar entre si. Falava comigo, mas para que ela pudesse ouvir. Ela falava com a minha esposa para que ele pudesse ouvir. Já estava há 40 dias vivendo na mesma casa sem trocar uma palavra com o outro. E ele falou, não, porque eu vou separar. Chamei ele assim, falei, vem cá, você não quer separar. Você quer que seu casamento seja restaurado. Porque senão você não viria aqui até a casa do pastor, do seu amigo. Então vamos fazer um voto aqui entre nós, diante de Deus. Não fala mais em separação. Vamos falar de reconciliação, vamos falar de conserto, vamos falar de restauração, vamos falar de tudo que é de Deus como promessa para a vida de vocês enquanto família. Com 3 filhos eles tinham. E realmente, aquela palavra trouxe uma mudança. A maturidade chegou. Não vou dizer que eles nunca mais tiveram algum problema, mas nunca mais falaram de separação. E hoje vivem bem para a glória de Deus, frequentando a casa de Deus. Uma das coisas que eles aprenderam, irmãos, é que a presença de Deus na vida familiar, na vida conjugal, é essencial. Porque se família é missão, é propósito de Deus, você só vai conseguir com a presença de Deus. Se eu te fiz uma pergunta, você conhece a tua missão? Eu quero te fazer uma outra pergunta. Você tem certeza da presença de Cristo ao teu lado nessa missão? Porque tem muita gente enganada, queridos. Tem muita gente querendo fazer a vontade de Deus, mas com pecado do seu lado. Você quer que Deus te aceite do jeito que você é. Preste atenção numa coisa. Deus te aceita do jeito que você é quando você vem para Ele. Mas quando você está com Ele, Ele quer te mudar. Ele vai te confrontar. Jesus não aceitou em momento algum as destemperanças do apóstolo Pedro. E chegou o momento de ele dizer para Pedro assim, já tinha 3 anos juntos, caminhando como mestre e discípulo. Quando tu te converteres, Jesus falou com Pedro, depois de 3 anos, quando você se converter, Pedro, quando os soldados vieram prender Jesus, o que que Pedro fez? Tirou da espada, uma peixeira, pescador, né? E cortou a orelha de Malco, o soldado. E não queria cortar a orelha, irmãos. Provavelmente o cara se defendeu e pegou na orelha, mas ele mandou a faca com tudo que tinha. Se o pescoço estivesse na reta, era o pescoço que ia. Jesus fez o quê? Pegou a orelha e colocou no lugar. Ele consertou o que Pedro fez de errado. Daí a gente vê porque que Jesus tinha dito pouco tempo antes, quando tu te converteres. Jesus queria mudança em Pedro. Jesus aceitou Pedro do jeito que estava. Aliás, ele chamou a Pedro para ser seu discípulo. Tiago e João também foram 2 exemplos, filhos do trovão. Esse era o apelido deles, porque eram de um temperamento explosivo. Eles chegaram numa vila de samaritanos para falar de Jesus. Os samaritanos trataram. O que eles falaram? Senhor, vamos orar para que Deus mande fogo do céu e mate toda essa gente? Jesus fez o quê? Repreendeu. Então ele te aceita como você está quando você vem, mas estando com ele, irmãos, o Espírito Santo não vai sossegar enquanto você não se consertar, porque enquanto você não se consertar, você vai estar pagando pelos seus erros e você não vai para o céu. O que a palavra de Deus diz é isso. O Espírito Santo intercede por nós, trazendo gemidos inexprimíveis. Ele sofre com os nossos erros. Ele é o nosso intercessor, está dentro de nós para nos levar ao caminho de volta. Se o cristão está ali, eu sou cristão, estou dentro de uma igreja, mas estou aqui convivendo com o pecado. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, existem poucas evidências do Espírito Santo na sua vida. Provavelmente você está iludido
dentro de uma igreja. Por isso que Jesus falou, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Ele disse, alguns vão chegar diante de mim e vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio, e eu vou dizer para eles, para trás de mim, porque jamais os conheci. A igreja de Cristo, para estar firmada nele, para ter participação na natureza de Cristo, ela precisa se libertar de todo e qualquer tipo de pecado, irmãos. E quando a gente se livra de alguns pecados, a gente libera espaço para algumas virtudes, amém? E aí Pedro vem falar dessas virtudes, versículo 5, acompanha comigo, 2 Pedro 1, 5. Ele fala uma sucessão de atributos mentais e espirituais que devem estar presentes na vida de todo cristão. Ele diz, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, acrescente à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em vocês ou em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. E aí ele conclui, todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Você não pode se esquecer disso. Eu quero ter as qualidades, quero ter as virtudes, os atributos de um cristão, mas não quero deixar o meu pecado que me acompanha, que já fez casa no meu coração. Não vai ter, não. Não há espaço para o Espírito Santo agir num coração que ama o pecado. No homem que ama o seu jeito errado de ser. No homem que quer que Deus engula o seu pecado. Eu creio no amor de Deus, Ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Então você reescreva a Bíblia. Porque a Bíblia é clara em dizer que Deus não comunga com o pecado. Então ele fala desde a fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Alguns textos falam de ciência no lugar de conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade e amor. A prática desses atributos, irmãos, é a expressão e a comprovação de que a nossa vida está centrada em Cristo, amém? E eu quero concluir essa palavra dizendo que uma vida cristã autêntica implica em cultivar e fazer crescer esses atributos da natureza de Cristo, os quais, segundo a palavra do apóstolo Pedro, impedirão que a gente se torne inoperante e improdutivo, ou seja, infrutífero. Em outras palavras, todos os atributos da natureza de Cristo devem convergir para fazer do cristão um missionário. O missionário é o cristão que é operante e que é produtivo, ou seja, que produz frutos. Ser cristão significa isso, que vive um cristianismo vivo, na dinâmica do Espírito Santo. Ele vê as coisas do reino espiritual acontecendo ao seu redor. Ele vê vidas sendo levadas a Cristo, vidas sendo transformadas, sendo curadas, sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, empresas sendo reestruturadas, revitalizadas, gente desempregada conseguindo mais uma vez uma chance, uma oportunidade de se engajar no mercado de trabalho. Esses são os problemas que estão ao nosso redor. Não pense que Jesus está alheio aos nossos problemas. O cristianismo vivo, ele trabalha no homem e nas coisas que estão ao redor desse homem, que afetam a vida desse homem. Mas o cristianismo vivo só pode ser vivido por alguém em quem o Espírito Santo está vivo e ativo, e que vai fazer dessa pessoa um cristão operante e produtivo. As bênçãos que Deus nos dá, irmãos, não são para se encerrar em nós, não terminam em nós. As bênçãos que Deus nos dá são para ser compartilhadas, são para serem compartilhadas. A bênção para mim é para minha família. Eu me lembro de uma passagem na Bíblia, no Evangelho de Marcos, em que
um paralítico queria ver Jesus, e chegando lá, ele viu uma multidão naquela casa onde Jesus estava. O detalhe, para aquele paralítico chegar até aquela casa onde Jesus estava, 4 homens levavam o paralítico na maca. E diante daquela impossibilidade de chegar até a presença de Jesus, eles tiveram o atributo do conhecimento, da ciência. Eles pensaram, não dá para ir pela multidão, então vamos por cima. Eles foram até o telhado, abriram um buraco, calcularam exatamente onde Jesus estava e desceram por cordas aquela maca com o paralítico. E Jesus pregando a palavra, de repente chega alguém numa maca. E diz o texto que Jesus ficou perplexo com a fé, não só do paralítico, mas com a fé daqueles homens também, os 5. Ele disse, grande é a fé de vocês. O que Jesus fez, irmãos? Perdoou os pecados do paralítico e o salvou. De forma igual, o curou. E alguns que estavam ali, os mestres da lei, disseram, quem é este para perdoar pecados? E aí Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu digo a esse homem, os teus pecados estão perdoados, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aquele homem se levantou, na presença de todos, carregou o seu leito e foi para casa, curado e perdoado. A autoridade da natureza divina de Cristo foi comprovada diante de todos que estavam ali duvidando, através do milagre feito. E aquele Cristo que fez milagre naquele dia, faz até hoje, irmãos, conferindo autoridade a essa palavra. Mas para que aquele paralítico chegasse a Cristo, foi necessário que 4 homens o conduzissem, não desistissem dele. Ser um missionário, irmãos, é isso. É conduzir pessoas a Cristo. Amém? E é isso que eu vejo. A missão de conduzirmos pessoas a Cristo. Apesar de muitas vezes nós estarmos enfermos, vamos pensar assim, como estava aquele paralítico, mas o nosso lugar não é numa maca, o nosso lugar é carregando a maca dos outros, para conduzir as pessoas a Cristo. Se você hoje se vê como essa pessoa enferma espiritualmente ou de uma outra forma, peça a Deus para te curar, para te restabelecer, para que você saia da sua maca e vá carregar a maca dos outros. Essa é a missão que Deus nos dá. Isso é viver um cristianismo vivo, no qual o Espírito Santo traz vida e transforma vidas. Amém?